O incêndio na Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, em 2013, foi uma tragédia que matou 242 pessoas. Quem foram os responsáveis por tantas mortes? Alguém foi preso, punido ou condenado? Ou até agora só tivemos impunidade? Meu nome é Jorge Lordelli, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, dentro de uma boate no Rio Grande do Sul, que ficou em chamas. A Boate Kiss foi inaugurada no dia 31 de julho de 2009 na cidade de Santa Maria e era um grande sucesso empresarial, com filas que dobravam a esquina na Rua dos Andradas. Os proprietários diziam que precisavam organizar a entrada devido ao excesso de clientes. Já chegaram a colocar dentro da casa 1.400 pagantes por noite. Era muita gente, assim, muito lotado. E eu tava bem no fundo, assim, porque era o único lugar que quando tu chegasse, assim, na festa, não tinha como ficar no meio, tu tinha que ir indo pra margem, assim, porque era muita gente. E aí, a gente tava lá no fundo, bem no pior lugar possível, pra sair, sabe? E eu lembro que as pessoas todas viraram pra saída, assim. Eu tava até de costa pra todo mundo, sabe? Tava com um grupo, assim. E eu lembro que um rapaz, assim, bem longe, assim, pulava e gritava fogo. Gritava assim, né? Fogo, fogo. Mas não dava pra entender direito, assim. Embora a capacidade do local era para 691 pessoas presentes, havia de 1.000 a 1.500 pessoas na noite do incêndio, segundo a polícia. Observe a boate como estaria com a capacidade máxima permitida, que seria de 691 pessoas. Vamos lá! Com mais de 1.000 pessoas, veja como ficaria a casa noturna. Praticamente não teria espaço vazio. O aperto de clientes seria enorme, uma verdadeira lata de sardinha. Elisandro Calegaro Spur, o Kiko, guarde bem esse nome, era o sócio principal da casa noturna. Ele era piloto também de motocross, vocalista de uma banda de música, modelo e também já tinha sido ator. Ele era presença frequente nas colunas sociais da cidade de Santa Maria. Contudo, o Kiko não era o dono oficial da boate, pois o estabelecimento estava em nome da sua irmã Ângela Aurélia e também da mãe dele, dona Marlene Terezinha. Olha a confusão. Mas por quê? Por que será que Kiko não colocou a Boate Kiss em seu nome? Mais à frente teremos essa resposta. Abro a porta do fumante e digo, ó, é fogo. Corro pro lado da onde ficava a área dos fumantes e as pessoas que estavam voltando do fumódromo, eu empurro para fora assim que a pouquinho eu sou derrubado e prensado num táxi. E aí começa a confusão toda. Mauro Londero Hoffman, um empresário, dono de bares, restaurantes e casas de shows em Santa Maria, comprou em determinado momento metade da Boate Kiss e isso aconteceu em 2012. E aí ele acabou comprando para salvar a empresa da falência, pois a Boate Kiss estaria dando prejuízo naquela oportunidade. A Boate Kiss já tinha sofrido uma ação judicial em 2012 porque nós levantamos. O que aconteceu? Eles tentaram naquela oportunidade impedir a saída de uma pessoa que ainda não havia pagado a conta. Na ocasião, um funcionário afirmou que a orientação da empresa era não liberar clientes antes de encontrarem a comanda. A justiça considerou, naquela oportunidade, a prática como cárcere privado e condenou a Boate Kiss a pagar R$ 10.000 de indenização à jovem que foi barrada na saída da casa noturna. Mas vamos lá. No dia 26 de janeiro de 2013, guarde bem essa data, era um sábado e uma grande festa chamada de Aglomerados iria acontecer na Boate Kiss, que era localizada na Rua dos Andradas, 1925, bem no centro da cidade de Santa Maria. No palco
estava a banda Gurizada Fandangueira. A festa Aglomerados foi organizada por estudantes de 6 cursos universitários e técnicos da Universidade de Santa Maria. 2 bandas estavam programadas para se apresentarem aquela noite. Presta atenção nesse relato. Por volta das 2h30 da madrugada, durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira, um sinalizador de uso externo foi utilizado pelo vocalista da banda. O sinalizador soltou faíscas que atingiram o teto da boate, incendiando a espuma de isolamento acústico. Veja o que disse uma sobrevivente do incêndio. Quando eu estava entrando no banheiro, alguém gritou fogo. Eu pensei, não, alguém vai apagar o fogo com o extintor, eu imaginei. O material de isolamento interno do forro era combustível e o equipamento de segurança contra incêndio não teria funcionado adequadamente. Se o material acústico fosse o apropriado, essa tragédia não teria ocorrido e as centenas de vidas seriam poupadas. Não podemos esquecer também que vivemos no país da gambiarra, do chamado jeitinho brasileiro. Os donos da casa noturna não investiram dinheiro em prevenção e em segurança. Veja esse teste que mostra que com o revestimento adequado não haveria fogo se alastrando e nem fumaça. Mas veja o que acontece com a espuma errada e inflamável. Observe que o fogo surge rapidamente e se alastra em questão de segundos. Um verdadeiro absurdo. A fumaça também aparece em larga escala. Um dos sobreviventes que trabalhava na Boate Kiss contou um pouco sobre o que ele sabe em relação à proteção acústica. Da parte do isolamento acústico, eu recordo que era a mesma em qualquer outro lugar aqui de Santa Maria. Tanto é que semanas depois a gente via os entulhos na frente de alguns bares tirando aquelas espumas de isolamento acústico. O delegado do caso falou que se tivessem usado a espuma correta, a tragédia não teria acontecido. Se isso aqui não existisse lá, talvez nós tivéssemos um foco pequeno de incêndio e seria debelado. Os integrantes da banda Gurizada Fandangueira e um segurança chamado Zezinho tentaram apagar as chamas com água e extintores, mas não obtiveram sucesso. Em cerca de 3 minutos, só para você ter uma noção, uma fumaça espessa, densa, se espalhou por toda a Boate Kiss. A boate não contava com alarme ou sistema de aspersão e tinha apenas uma saída de pessoas. Tinha um rapaz que sentou do meu lado, que também estava ruim, ele começou a tossir, baixou a cabeça, aparentemente pegou no sono. Cutuquei ele, dali um tempo vi que ele tinha falecido, assim, ele faleceu ali sentado. E aí, isso é uma das coisas que nunca saiu da minha cabeça. Assim. Além disso, as catracas utilizadas para controlar a entrada das pessoas acabaram bloqueando a saída da multidão desesperada. Kiko, o dono da casa noturna, nega essa. Um dos primeiros a dar ordem, dizer assim, ó, abre que é fogo, abre que é sério, entendeu? Então eu saio pela porta do fumante e saio gritando, inclusive pro Ricardo, que era meu gerente, ó, é fogo, abre aí que é fogo e tal. O proprietário Kiko nega que os seus seguranças trancaram a porta impedindo clientes de sair. Esse negócio de terem trancado as portas, eu tenho certeza de que não, exatamente por isso, porque eu fui o primeiro, um dos primeiros, junto com o pessoal, a sair e dei a ordem de abrir. Os bombeiros tiveram que abrir uma parede externa para permitir que maior número de pessoas escapasse, pois, na verdade, só tinha uma porta para sair, que era a mesma, a porta de entrada. No início do incêndio, não se teve comunicação entre os seguranças que estavam no palco e os seguranças que estavam na saída da boate. Esses, então, não permitiram inicialmente que as pessoas saíssem pela única porta do local, pois eles acreditavam tratar-se de uma briga que estava tendo lá dentro. Eles ainda não tinham entendido que era fogo e fumaça. A casa noturna foi consumida rapidamente pelo fogo. Conseguimos imagens de como ficou o interior da Boate Kiss para você ter uma ideia que quase tudo foi incendiado e o pior, com muita fumaça. A casa funcionava através do pagamento das comandas de consumo na saída.
o que levou os seguranças a também pensarem que as pessoas estavam tentando sair sem pagar. Um verdadeiro absurdo e amadorismo. Muitas vítimas forçaram a saída pelas portas dos banheiros, confundindo-as com as portas de emergência que descem para a rua. Foi isso que eles imaginavam. Em consequência disso, 90% dos corpos falecidos estariam nos banheiros. Só para você que me assiste ter uma noção, durante o incêndio dentro da Boate Kiss, uma das vítimas fatais conseguiu enviar uma mensagem através da rede social Facebook, comunicando o fogo e pedindo ajuda. Era muito labirinto e a saída era dificultada para sair. Mas a maioria dos clientes tentou sair pela porta principal da casa noturna, que estava trancada pelos seguranças. A banda gurizada fandangueira misturava ritmos sertanejos com música tradicional gaúcha. Na sua página do Facebook diziam que a banda inovava nos ritmos e na tecnologia. O uso de artefatos de pirotecnia era comum, mas eles afirmavam que nunca tinham acontecido algum acidente com eles nos shows. Eles se apresentavam quase mensalmente na Boate Kiss e, conforme testemunhas, foi uma faísca que iniciou o fogo. O vocalista da banda, Marcelo de Jesus dos Santos, tentou usar o extintor de incêndio, mas o aparelho falhou. O sanfoneiro Danilo Jaque foi o único integrante da banda a morrer. O artefato usado pela banda gurizada fandangueira é conhecido como Sputnik, guarde bem esse nome. Segundo a Associação Brasileira de Pirotecnia, esse equipamento Sputnik deve ser usado em ambiente externo. Por quê? Porque ele solta faíscas que chegam a 4 metros de altura, mais do que a altura do teto da boate naquela oportunidade. Esse equipamento Sputnik deve ser colocado no chão para ser aceso, porque ele libera grande quantidade de fumaça e as pessoas devem ficar a pelo menos 10 metros desse artefato. É proibido usá-lo em locais fechados e próximos a materiais inflamáveis. Ou seja, esse artefato chamado Sputnik jamais poderia ter sido usado dentro de uma casa noturna lotada de estudantes. Só para você ter uma noção, o incêndio teve ao todo 242 vítimas fatais que morreram. 235 morreram no dia do incêndio. A maioria asfixiada pela fumaça que tomou conta do ambiente interno. E 7 vítimas faleceram nos meses seguintes, durante tratamento hospitalar. O tempo de reação de bombeiro foi 5 minutos. E se matava em 30 segundos, 5 minutos era muito tempo. Gente, a verdade é uma só. Além do fogo, a casa noturna não tinha saídas de incêndio e a porta de entrada da Boate Kiss foi fechada pelos seguranças que não sabiam ainda do fogo e, com isso, todos os jovens ficaram presos e sufocados. A sensação que tinha lá dentro era como se tivesse com a cara numa churrasqueira, sabe, uma churrasqueira com a brasa ainda e muita fumaça. A sensação de respirar aquela fumaça era muito ruim, mas foi uma das piores sensações que eu tive até hoje. Eu tive a certeza que eu ia morrer lá dentro. A fumaça tóxica foi implacável e matou muitos jovens. Um gás tóxico foi liberado com a queima da espuma que estava no teto da boate e servia como acústica. Essa espuma foi comprada numa casa de colchão e não era a prova de fogo. Bombeiros relataram que, enquanto retiravam os corpos dos clientes, ouviram os celulares das vítimas tocarem ininterruptamente, significando que os seus parentes e amigos tentavam desesperadamente uma comunicação. O médico Dr. Cláudio Andrade explicou por que tanta gente morreu tão rapidamente. O edema pelo calor, é a intoxicação pelo monóxido de carbono, você tem a intoxicação pelo cianeto, você tem partículas da fumaça na via aérea. A confusão dentro da casa noturna foi enorme, pois ninguém que trabalhava lá estava devidamente preparado para lidar com um caso de incêndio. Ou seja, o primeiro erro foi ter usado o sinalizador que gerou o fogo.
Mas temos que o despreparo da equipe de segurança, gente, foi gigantesco. Devido à grande quantidade de vítimas, os bombeiros tiveram que recorrer a caminhões frigoríficos, só para você ter uma noção, para poder transportar os corpos até o Centro Desportivo Municipal Miguel Sevieiro. O ginásio serviu inicialmente para as famílias realizarem o reconhecimento dos corpos, pois o Instituto Médico Legal, o IML da cidade de Santa Maria, só tinha capacidade para 10 corpos e nós estávamos ali com mais de 200 pessoas mortas. A identificação dos corpos foi traumática para as famílias. O que demorou mais foi o reconhecimento das mulheres, já que as mulheres, em sua imensa maioria, estavam com bolsas e as bolsas se perderam do pânico que foi gerado dentro da boate no momento do incêndio. Então nós precisávamos que as mães olhassem as suas filhas e fizessem uma identificação visual. O velório dos falecidos foi coletivo no ginásio da cidade de Santa Maria e, olha, foi por demais doloroso e concorrido. Os caixões foram enfileirados lado a lado e no rosto de parentes e amigos a expressão era de muita dor e inconformismo. O governo estadual, naquela época, divulgou uma lista com os nomes das vítimas, dentre eles Danilo Jaque, sanfoneiro da banda Gurizada Fandangueira, que se apresentava quando ocorreu o incêndio, e também 2 integrantes da banda Pimenta e seus comparsas, que também já tinha se apresentado naquela data, ou seja, o baterista Marcos Rigoli e o baixista Robson Vander Han também faleceram. 10 meses após o incêndio criminoso na Boate Kiss, a situação das vítimas sobreviventes era incerta. Mais de uma centena de pessoas estavam em condições clínicas complexas. Aqueles que tinham emprego formal no dia do acidente viviam de auxílio-doença, mas os demais não conseguiam retornar ao mercado de trabalho, não só por causa das sequelas respiratórias, como também por causa de preconceito dos empregadores. A minha equipe de produção levantou que, de fato, uma vítima foi demitida com o pretexto de que, abre aspas, nunca mais voltaria a ter uma vida normal e que os problemas ainda se poderiam agravar. Dessa forma, a Associação de Vítimas e Familiares da Tragédia estava lutando por uma lei que garantisse pensão ou acesso ao emprego aos sobreviventes. Bom, em janeiro de 2014, 42 vítimas ainda tinham graves problemas respiratórios por causa da fuligem que eles inalaram, que era equivalente a um século inteiro de consumo de cigarro, segundo a médica doutora Ana Seve Prado, coordenadora do Centro Integrado de Assistência da Vítima e Acidente, o CLAVA. Além de sentirem cansaço e falta de ar após poucos passos, esses pacientes tinham perdido potência na voz e sentiam gosto de borracha queimada na boca. Outros sintomas comuns eram tosse crônica e cheiro de fumaça persistente. Muitos moradores da Rua dos Andradas, onde ficava a Boate Kiss, não suportaram viver perto de um local onde morreram centenas de pessoas. E aí, essas famílias acabaram se mudando, levando em conta também que os imóveis da região perderam naquela época um valor em cerca de 20%. 6 meses depois da tragédia, algumas pessoas não queriam mais morar em Santa Maria. Uma estudante de administração da UFSM voltou para Curitiba, sua cidade natal, porque, segundo ela, não fazia sentido continuar vivendo na cidade por onde ela tinha se mudado a fim de ficar ao lado do namorado que morreu no acidente dentro da Boate Kiss. Ela mesma era uma sobrevivente e ainda se recuperava de queimaduras. Outro ponto fundamental naquela época era a dificuldade de superar o sentimento de injustiça que pairava pela população. Uma pesquisa foi feita em Santa Maria com cerca de 600 moradores, segundo a qual 57% dos moradores não acreditavam que seria feita justiça e quase 62% deles discordavam de que todos os envolvidos estavam respondendo judicialmente pelos erros cometidos.
O delegado do caso entendeu que 16 pessoas foram de alguma forma culpadas pelo incêndio. 16 pessoas foram indiciadas. Nós tivemos 9 pessoas indiciadas por homicídio doloso, 4 por homicídio culposo, houve indiciamentos por incêndio, fraude processual e falso testemunho. Mas o Ministério Público entendeu que o número de culpados era bem menor. Nós entendimos, e eu continuo a entender, por conhecer profundamente este caso e essa investigação, que faltam pessoas no banco dos réus. Dentre as 4 pessoas que foram acusadas pela promotoria local estão, além do músico Marcelo Santos, estão também, e responderam processo, os sócios proprietários da Boate Kiss, Elisandro Calegário Espuro Kiko, e também o seu sócio, Mauro Lodeiro Hoffman, e também o produtor musical da banda Gurizada Fandangueira, o Luciano Augusto Bonilha Leão, que foi ele que comprou os fogos de artifício e que seria também produtor da banda Gurizada Fandangueira. Só para você ter uma noção, naquela época, os 4 suspeitos de terem participado de alguma forma do incêndio na Boate Kiss, eles foram presos sob acusação de homicídio e tentativa de homicídio qualificado, com dolo eventual, ou seja, quando se assume o risco de produzir o resultado. O advogado de Luciano Augusto busca inocentar seu cliente. O Luciano nunca fez parte da banda. O Luciano era um terceirizado. Então, tem um show, tu quer ganhar R$50, vai. E a única função dele era apertar um aparelho chamado esquibe, que acendia o artefato na mão do outro músico que estava no palco. A advogada do vocalista Marcelo Santos também se manifestou em defesa do réu. Marcelo, ele era o cantor. Quem era o responsável pela banda era o Danilo, que infelizmente foi vítima dessa tragédia. Ele é que fechava os contratos, ele que acertava sobre os shows pirotécnicos, ele que vendia o trabalho da banda. A defesa de Mauro Lodeiro Hoffman explicou a situação do seu cliente. O Mauro é um empresário e ingressou na Boate Kiss na condição de sócio investidor, e o Elisandro Spor não queria dividir a administração da boate. Elisandro Calegário Espuro Kiko, dono e administrador da Boate Kiss, falou sobre a tragédia buscando se defender. Não matei ninguém, entendeu? Foi uma fatalidade horrível, diversos erros, diversos problemas. O Kiko fala em fatalidade. Mas eu tenho que explicar para você, Kiko, que você não pode justificar como fatalidade a tragédia na casa noturna que você era dono. E por isso, você deveria zelar pela segurança dos clientes. Kiko fala em erros e problemas na casa noturna, mas é claro que ocorreram erros e problemas, pois senão o incêndio não teria ocorrido, é óbvio. Mas, se ele é o dono, é ele que tinha que ter trabalhado prevenção para que o incêndio não acontecesse. Se ocorreram erros e problemas, ele tem responsabilidade. Bom, na minha opinião, ele não aceita responder por todas as mortes e também pelas pessoas feridas e sequeladas. O advogado do Kiko, Dr. Jader Marques, explicou a linha de defesa do dono da Boate Kiss. A casa abriu com uma porta. Ela foi autorizada a abrir com uma porta, com 2 faces. Se a fiscalização interditasse a casa e dissesse: nós queremos portas de emergência aqui, acolá e mais para lá, o que ele faria? Dona Elaine Marques, que perdeu 2 filhos na tragédia na Boate Kiss, logo depois do incêndio foi entrevistada dizendo que ia lutar por justiça. Eles vão pagar por isso, seja quem for, vai pagar, porque eu vou atrás da justiça. O crime pelos quais respondem os 4 réus se trata de homicídio em relação a dolo eventual, ou seja, quando se assume o risco de matar. Segundo a tese da acusação, é deste crime que se trata o caso da Boate Kiss a partir do show de pirotecnia e também das negligências da gerência da boate na estrutura para casos de emergência. Eu sei que você está curioso para saber como é que foram os julgamentos, eu vou te explicar a partir de agora. Vamos lá. O primeiro tribunal do júri para apurar esse crime ocorreu em dezembro de 2021, com um processo que já tinha 19 mil páginas. E o júri popular
foi formado por 7 pessoas do povo, que decidiram naquela oportunidade em 2021 pela condenação dos 4 réus por 242 homicídios simples com dolo eventual e também 636 tentativas de assassinato. Spur, o Kiko, um dos sócios da boate, havia recebido uma condenação de 22 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, enquanto o sócio dele, o Mauro Hoffman, também foi condenado com uma pena um pouco menor, a 19 anos e 6 meses de prisão. Santos e Leão, que quer dizer o músico e também o produtor, receberam uma pena, uma sentença de 18 anos de cadeia. Os réus, só para você ter uma noção, conseguiram um habeas corpus concedido pela primeira Câmara no mesmo ano que houve o julgamento, mas eles conseguiram esse habeas corpus para responder em liberdade. Mas o presidente do STF naquela oportunidade, que era o ministro Luiz Fux, suspendeu essa medida. No entanto, em agosto de 2022, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça acabou, acredite se quiser, anulando o júri após receber os recursos da defesa. O placar de votação foi de 2-1 pela anulação da condenação no Tribunal do Júri acontecido em 2021. Os acusados naquele momento foram soltos pela Justiça após 8 meses presos. E aí, eles passaram a responder o restante do processo em liberdade. O Ministério Público e a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria entraram com recurso especial contra essa anulação junto ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E também um outro recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. E aí o imbróglio jurídico começou. As investigações incluíram um inquérito policial, um processo judicial e uma comissão parlamentar de inquérito, a chamada CPI. Após serem pronunciados pelo juiz Ulisses Fonseca Lousada e mantida a decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, os 2 sócios da Boate Kiss, o vocalista da banda Gurizada Fandangueira e o ajudante da banda, foram submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri pela acusação de homicídio doloso por dolo eventual. Visando um julgamento mais imparcial e distante da cidade onde ocorreu o incêndio, foi deferido o desaforamento do julgamento, enviando o processo para a capital do estado, ou seja, o julgamento não seria mais em Santa Maria e passaria para a cidade de Porto Alegre. O julgamento pelo Tribunal do Júri terminou no dia 10 de dezembro de 2021 e, ao final, o juiz criminal diz o resultado. Os 4 acusados foram condenados pelo júri popular. Elisandro Spur, vulgo Kiko, teve a pena mais alta, que foi de 22 anos e 6 meses de reclusão. O sócio dele pegou 19 anos e 6 meses de reclusão. E os outros 2 membros da banda, 18 anos de cadeia. No entanto, deixa eu te explicar direitinho, o desembargador Manuel José Martinez Lucas concedeu um habeas corpus preventivo aos acusados para que não fossem presos, pois tinham direito a recurso. Mas aconteceu uma reviravolta em 14 de dezembro de 2021, pois no Supremo Tribunal Federal, o Supremo acabou aceitando o recurso do MP pedindo a suspensão desse habeas corpus aos condenados. Por causa disso, dessa decisão, foram expedidos novamente mandado de prisão aos 4 réus. O réu Luciano Bonilha, antes de se entregar à justiça, postou um vídeo numa rede social. Eu vou respeitar isso, não vou fugir, vou me entregar. Mas eu queria agradecer a todos vocês que pegaram e lutaram para que isso não acontecesse comigo. Eu quero também dizer que Deus sabe que é certo, que eu não tenho o que falar. Eu sei de dentro de mim que eu estava fazendo no dia 27 era estar trabalhando e jamais eu queria que isso acontecesse. O advogado do dono da Boate Kiss, o Kiko, lamentou a condenação do seu cliente. O meu cliente é sempre o meu amigo e levar um amigo
para se despedir das suas filhas, para ser preso, uma condição como essa, especialmente nesse processo, é algo que entristece muito. Elissandro, o Kiko, também resolveu postar um vídeo sobre o julgamento. Eu entrei nesse julgamento já julgado. E há quase 9 anos eu venho tentando explicar e quero pedir que Deus ilumine a vida das famílias também, que elas, de certa forma, consigam ter algum tipo de conforto agora. O empresário Kiko, um dos sócios da Boate Kiss, tentou cometer até suicídio por enforcamento com uma mangueira em um hospital da cidade de Cruz Alta, onde ele estava preso e vigiado por policiais. Ele tinha procurado atendimento médico devido a sintomas de pneumonia e foi algemado à cama para evitar novas tentativas contra a própria vida. O médico que atendeu o Kiko, no entanto, negou essa versão apresentada pela polícia de tentativa de suicídio e disse que o seu paciente teve apenas uma crise nervosa. Ainda, segundo o médico, Kiko era mantido sob sedação permanente e oscilava entre crises de choro e depressão profunda. Em 31 de janeiro, a justiça negou o pedido de relaxamento da prisão temporária de Kiko e também do seu sócio Mário Hoffman, que terminaria em 1º de fevereiro. Mas outra reviravolta aconteceu agora em favor dos 4 réus condenados. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou o recurso das defesas que alegaram a existência de diversas nulidades processuais. Vamos lá. O julgamento ocorreu no dia 13 de agosto de 2022 e resultou na anulação das condenações e de todo o processo do júri, desde a fase de seleção dos jurados até a sentença. A anulação ocorreu por maioria, foram 2 votos a 1 e teve um fundamento principal no método de seleção dos jurados, que não teria seguido o regimento do Código de Processo Penal. Todos os réus foram soltos no mesmo dia da anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri no ano anterior. Em 2 de setembro de 2024, vai vendo, o ministro do STF, Dias Toffoli, acolheu os recursos apresentados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e também pelo Ministério Público Federal e retomou a validade do júri que condenou os 4 réus pelo incêndio da Boate Kiss em Santa Maria. Olha o que aconteceu, hein? Uma reviravolta novamente. E no dia seguinte a essa decisão do Dias Toffoli, os sócios da Boate Kiss, Elissandro Calegaro Espuro Kiko, Mauro Londeiro Hoffman, se apresentaram à Polícia Civil após decisão do ministro do STF e foram encaminhados à Penitenciária Estadual de Canoas. Os outros 2 condenados, que é, na verdade, o Luciano Augusto e também o Marcelo de Jesus, também foram presos para cumprimento de pena no Presídio Estadual de São Vicente do Sul. No dia 11 de julho de 2024, iniciaram as obras para a construção do memorial às vítimas do incêndio, 11 anos após a tragédia. A fachada da Boate Kiss foi demolida. O letreiro e as portas da boate foram retirados, assim como espelhos, mesas que ainda possuem nome das reservas, parte do telhado e guarda-copos serão utilizados para compor o acervo desse memorial. O espaço contará com um jardim circular ao centro, com 242 pilares de madeira em volta. Com cada um desses pilares vai ter o nome de uma das vítimas e aí vai ter ao lado um suporte para flores. Esse memorial, só para você ter uma noção, vai ocupar 340 metros quadrados, incluindo um jardim com 242 pilares representados por cada vítima, além de assentos e paisagismos com floreiras para homenagens. O entorno será equipado com um auditório também, salas para exposição artísticas e culturais e também escritórios. A fachada será recriada fielmente, com variações apenas no acabamento. O cronograma do memorial prevê que os trabalhos sejam concluídos em 2025. Uma das moradoras da cidade falou sobre o sentimento em relação ao memorial. Eu acho que para a cidade é importante. Para a cidade, porque foi ali que aconteceu a tragédia
E então é um marco de que aquilo ali foi uma coisa que foi errada, né? Que morreu muita gente. Então é para lembrar, né? Para lembrar. E ali vai ficar gravado o nome dos nossos filhos, né? Mas a dor de ver tantas pessoas morrerem ao seu lado ficará para sempre na mente dos sobreviventes. Realmente, eu nasci de novo praticamente do zero. As pessoas para quem eu mandava mensagem no outro dia eu não tinha, o emprego que eu na época eu amava, eu não tinha. Eu nasci de novo, mas eu nasci de novo numa dor imensa. Olha, eu tenho absoluta certeza que agora você entendeu por completo a tragédia envolvendo a Boate Kiss. Mas me diga uma coisa, será que o Brasil aprendeu com esse incêndio ou não? Na sua cidade, nas casas noturnas e nos shows que você que me assiste frequenta, você acredita que tenha segurança para evitar um incêndio? Olha, e tem outra coisa que eu quero saber a sua opinião. Você acha que as boates permitem a entrada somente do número estabelecido pelos bombeiros ou ainda permitem a entrada de clientes em excesso por causa da ganância financeira? Bom, quero saber a sua resposta. Será que existe aí na sua cidade fiscalização pública nos shows e eventos de médio e grande porte ou não existe? Olha, eu estou aguardando agora os seus comentários. Gente, para finalizar, dá uma força para a minha equipe se você está gostando aí do nosso conteúdo. Então, inscreva-se no canal, aproveite e dá um like, ative o sininho de notificação e compartilhe os nossos roteiros, que são feitos com riqueza de detalhes, com as pessoas que você sabe que gostam de consumir True Crimes no YouTube.